Documentários Amazônicos do Kuma, Espaço de Criação. E eu vou conversar agora com o elenco, né? Porque eles vão estrear aí o Festival Close, que circula gratuitamente pelo Cine Kuma, em Manaus, durante, inclusive, o mês do orgulho LGBTQ e PN+. E é com muita satisfação que recebo aqui no estúdio os artistas que fazem parte. Vamos lá, sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Tudo bem? Tudo bem. Olá, podem entrar. Com licença. Prazer, Carla, tudo bem? Como vai? Prazer, fiquem à vontade. Tá? Vamos lá falar então sobre essa preparação. Os espetáculos já começaram, é isso? A gente está circulando os trabalhos nas escolas primeiro. Certo. São 6 curta-metragens que a gente produziu. Um deles é sobre a Márcia Antonelli, a escritora. E o outro é a Comida de Caboclo, que é o trabalho do Dante. Comida de Caboclo, fala um pouco. O Comida de Caboclo é uma websérie sobre gastronomia cultural, em que eu entrevisto a minha avó, vou no Anveres, que é onde ela mora. Aí eu volto para visitar ela, a gente fala um pouco sobre a vida dela no interior e eu cozinho com os meus pais. E aí tem outras 4 pessoas, que é a Rosa Malagueta, o João Paulo Barreto, a Clarinda e a Elisete Cuna, que são pessoas indígenas. A Rosa é nortista, ela não se identifica como uma pessoa indígena, mas os outros 3 são indígenas. Eu também não me identifico como uma pessoa indígena, me identifico como uma pessoa cabocla. E daí a gente fala um pouquinho sobre essas pessoas, eu entrevisto elas e depois elas fazem um prato que tem um significado especial para elas ou para o povo delas, né? Com as pessoas que são indígenas. Maravilha. Márcia, você atua como escritora e artista, é isso? As Palavras da Sobrevivência, que está concorrendo ao festival, né? E tem toda aquela expectativa. Eu já tenho uma certa experiência em ver alguns trabalhos meus sendo adaptados para o cinema em forma de curta-metragem, né? Como é o caso desse documentário maravilhoso, né? Dia 17, não esqueçam, tá lá no Jebes Medeiros. Para mim é uma experiência ímpar, é sempre uma satisfação ver um trabalho seu sendo reconhecido, né? Sendo agraciado e fazer parte do festival que é o Close, que vem crescendo, vem ganhando espaço, né? Dando voz, vez para o universo LGBT, né? Então, eu acho isso de suma importância. Eu tenho acompanhado o anterior e algumas amostras que foram realizadas agora. Eu vejo um aprimoramento, um avanço, né? Eu acho isso de suma importância, né? Dar voz para a gente, mostrar o nosso trabalho, né? Seja na literatura, né? Então, a minha participação é na literatura, até porque há muito tempo eu venho militando na área da escrita, da literatura e, como eu volto a afirmar, é sempre um prazer imenso ver um trabalho seu sendo passado, né? Compartilhar essa experiência, essa visão da cidade de Manaus, porque o curta, ele foca sobre isso, é o andar da escritora, da Márcia Antonelli, no centro de Manaus, o olhar dela, a vivência, as experiências, as agruras, os desafios, né? De não só apenas uma escritora, mas uma mulher trans também, né? Com seus desafios aí. Maravilha. Marielle Kuma. Agora, explica pra gente como é que funciona o espaço, né? Com as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de conhecer. A Kuma, ela era minha escola de yoga e quando eu transiciono, o espaço transiciona junto. E eu venho acolhendo meus colegas das artes, pessoal da dança, do teatro, do cinema. E desde 2020 a gente começa a crescer junto, nesse movimento de estudar como é que a gente faz então para trabalhar com cultura, para viver de arte. E a cada ano a gente vai conseguindo conquistar um pouco mais de espaço. Até que no ano passado a gente chegou nesse lugar, que eu estava produzindo a minha própria arte também. Eu tenho meus próprios trabalhos de teatro e os nossos filmes pessoais. Agora me diz uma coisa, Dante, como é que funciona esse trabalho de descentralizar, né? Vocês acabam levando a arte até as escolas, como é que funciona essa receptividade, por exemplo, dos estudantes? A gente foi apresentar ontem numa escola lá na Avenida Brasil, passar os curtas, os 5 episódios do Comida de Caboclo e o documentário da Márcia.
A gente foi a segunda apresentação, a primeira foi na Casa Amiga LGBT e essa segunda foi na escola. As crianças são muito... É uma escola que é bem envolvida com as artes, assim. A gestora falou pra gente que eles fizeram curtas-metragens na escola, cada sala fez um curta e todos os alunos assistiram um curta de todo mundo. E é bem interessante porque você acaba inspirando esses adolescentes, sabe? Porque muitas vezes, tipo, esses adolescentes querem trabalhar com arte e acabam não vendo a oportunidade. E aí, eu, como uma pessoa que venho da comunidade, cresci com meu pai é vendedor de picolé, então eu não me imaginava vivendo isso hoje. Mas hoje eu estou vivendo e é uma inspiração para eles, sabe? Poder conversar com eles e falar que também é possível esses adolescentes se profissionalizarem e trabalharem com arte. Você também tem uma história com o bairro Alvorada, tem uma história também com municípios ali do Amazonas, Quari, se não me falha a memória, é isso? O meu pai é de Quari, ele nasceu em Quari, mas é no Anveres, Lago do Anveres. É lá no Careiro Castanho. No Careiro Castanho, Aí a minha família é de lá, a família da minha mãe, eu cresci nessas indas e vindas entre Manaus e Quari e a estrada de Manacapuru, que a mãe do meu pai também morava na estrada de Manacapuru. E eu cresci nessa conexão entre a cidade e o interior. Muito bem. Teria como a gente mostrar um pouquinho aqui, ao vivo, do que é apresentado, por exemplo, nas escolas? Seria possível? Acho que seria. Mostrar um trecho? Hã? Ou falar? Assim, algum trechinho, só pra gente deixar as pessoas nessa expectativa, né, de querer assisti-los também. Olha, eu colocando os três aqui. É possível? Um trecho do curta da Vamos lá, então. Começa, Dante. Quem te atue. Você quer que eu atue? Pra atuar. Fala do teu texto do início. Eu tenho um texto no início que fala sobre religião e a descentralização da gastronomia, digamos assim. Fala sobre nós encontrarmos outras formas de fazer artes que não seja a forma europeia, de fazer gastronomia, de fazer história, de fazer sociologia, de fazer arte, fotografia, teatro, música, literatura. Então a gente meio que tenta mostrar a vida dessas pessoas no cotidiano simples, como sem glamourizar muito, sabe? Mas mostrar a realidade mesmo do que é ser amazonense, do que é comer bodó, comer jaraqui, tucunaré, sabe? Que é pitiu, que não é bonito, que você tem que ticar. Então, mais ou menos isso, assim. Muito bem. Agora, Márcia, você mostra aí a visibilidade, né, do mundo trans e como que isso é colocado em prática por meio da arte? Pois é. Eu costumo dizer que a minha literatura a personagem, né, central de tudo aquilo que eu vim desenvolvendo, tanto nas minhas novelas quanto nas crônicas, é a cidade de Manaus, na verdade. Ela é a grande personagem, né? Então, as minhas histórias emergem da cidade de Manaus, das minhas perambulações, né? Das minhas caminhadas, desse meu olhar, né? Sobre as pessoas mesmo ali, o centro de Manaus mesmo, né? Manaus sempre me debrucei muito sobre a cidade, venho me debruçando, venho lançando esse meu olhar cirúrgico sobre a cidade, e isso acaba se refletindo na minha literatura, e da literatura vai para uma outra linguagem, que é a do cinema. Alguns trabalhos meus já foram adaptados também para o teatro, então acho que não tem muito mistério, é a escritora debruçando sobre o lugar onde ela nasceu, o lugar onde ela vive, o lugar onde ela luta para ter voz, espaço, ver o seu trabalho sendo, né, ali visto pelas pessoas, né, apreciado. Tudo é fruto mesmo. Eu agradeço muito ter nascido numa cidade como Manaus, que apesar de sua letargia, né, da sua, a princípio, uma cidade um pouco assim letárgica, mas que ao mesmo tempo ela te dá esses subsídios para você poder criar e chegar e compartilhar com o público, como vocês vão ter a oportunidade de ver nesse documentário que está muito lindo.
Maria Ellen, agora sim, você também, né, teve todo um processo de autodescoberta, e como que isso você acaba, até tem uma trajetória bonita também na academia, então eu gostaria de aproveitar e falar para o público sobre essa sua autodescoberta, um pouquinho, como é que foi? Eu acho que foi... Eu acho que eu tive muito medo de morrer na pandemia, acho que todo mundo, né? E morrer sem viver o que eu precisava viver, assim, tendo uma vida plena. Então, eu tinha muita certeza que eu precisava transicionar, começar a ir para psicóloga, buscar o apoio dos médicos para poder tomar hormônio, fazer esse acompanhamento certinho. E eu sou bióloga e a academia me sufocou muito, assim. Fiz mestrado, vim fazer doutorado aqui na Amazônia. E quando eu termino o doutorado, eu fico 2 anos sem abrir o computador. Tipo, eu não quero mexer nisso. Eu sei exatamente. Não quero ler. E quando a gente começa no teatro, a gente vai buscar artistas trans para ler. E a gente vai ter algumas histórias com personagens trans, mas nunca escrito por pessoas trans. Então acaba tendo um viés do olhar de fora, né? Que é um fetiche, ou termina em morte, ou termina em drogas. E até que a gente encontra os trabalhos da Márcia. E a gente fazia, em 2022, a gente fez leituras antonellianas, que a gente chamava. A gente se reunia 3 vezes por semana para ler os textos da Márcia. E aí que surge o documentário, a ideia do documentário. Que a gente lia, a gente devia ter uns 10 livretos, dava umas 30 histórias no máximo. E ficava lendo e relendo as mesmas histórias várias vezes. E vinha nessas imagens, né? E daí eu comecei a pensar, isso aqui cabe no filme, isso aqui cabe no filme assim. E quando a gente escreve o roteiro do documentário da Márcia, eu peço pro Aruan, que é o menino que fez o roteiro pra gente. Eu falo assim, eu quero essas cenas dos curtas, essas cenas dos livros dentro do curta. Então, além de a gente mostrar um pouco da vida, da forma de trabalho dela, a gente encena 5 trechos dos contos. A gente lançou ontem o trailer que tem o spoiler desses trechos, assim. E são todos artistas trans também, só com pessoas trans. A equipe que tem algumas pessoas LGBT, uma equipe toda LGBT também. E eu acho que isso trouxe muito conforto para a equipe, para as artistas estarem em cena, sabe? Acho que faz toda a diferença a gente poder se sentir mais à vontade entre nós. Então vamos agora, nesse momento de finalização da entrevista, fazer o convite, né, à sociedade para que todos assistam aí os documentários. Na terça-feira que vem a gente está estreando oficialmente lá no Teatro Jabes Medeiros, às 18h30, dentro do Festival Close. É a 2ª edição desse Festival de Cinema LGBT de Manaus. E a gente está muito feliz, assim, com esse reconhecimento, né? Da primeira vez que a gente está fazendo um filme e está dentro de um festival tão grande. A gente vai apresentar em outros lugares, como a Sutran, a Associação de Trans e Travestis, no fim de semana. Na semana que vem, a gente vai apresentar na UEA de Tefé. Vai apresentar na UEA de Artes também, na outra semana, no Cineclube que eles têm aqui. Tem toda uma programação espalhada, assim. E é tudo gratuito, é aberto, é livre. E esses filmes vão todos pro YouTube depois. A partir do mês que vem a gente vai estar no YouTube. E o Comida de Caboclo vai estrear no Rio, no Festival de Cinema LGBT do Rio também. No Festival Internacional de Cinema LGBT do Rio, dia 6 de julho. Quem estiver no Rio de Janeiro. 15 horas, lá no CCBB, Rio de Janeiro. Quem estiver no Rio de Janeiro e quiser assistir. Aí eu vou estar lá. Maravilha, gente. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês e cada vez mais sucesso. Muito obrigado, Carla. Obrigada também pela participação de você, pela interação.